Cabe ainda ao juiz de execução julgar as reclamações de atos e impugnações de decisões do agente de execução, com responsabilidade acrescida de não haver recurso destas decisões, e ainda decidir outras questões suscitadas pelo agente de execução, pelas partes ou por terceiros intervenientes. Trata-se aqui de um verdadeiro alçapão que comporta todo o tipo de situações sobre as quais o juiz de execução possa ter que vir a pronunciar-se, sendo legítima a questão de saber, no contexto da lógica do sistema criado e de atribuir um papel residual ao juiz de execução, se não teve aqui o legislador a intenção de fazer entrar pela janela o que aparentemente não quis fazer entrar pela porta, ou seja, a intervenção permanente do juiz no processo. Isto não é uma crítica, é uma constatação. E até se percebe que o legislador assim o queira. Em conclusão, só esta norma de atribuição exclusiva da competência dá pano para mangas. Quando falamos em papel residual, só esta norma já dá muito trabalho ao juiz de execução e já importa uma grande intervenção no processo. Mas existe ainda um conjunto de outras normas que especificamente atribuem competência exclusiva ao juiz de execução no decurso da tramitação da ação executiva, a saber, a apreciação da reclamação do ato de recusa do requerimento executivo, apreciação e decisão do incidente de dispensa de citação prévia do executado, uma espécie de arresto enxertado no processo executivo, competência do juiz no âmbito do incidente de redução e isenção de penhora, prelação do despacho a autorizar o levantamento do sigilo fiscal e bancário, embora este despacho não seja preferido nos juízes de execução por força de provimento da autorização nesse sentido, prelação do despacho a autorizar o uso da força policial para efeitos de arrombamento, prelação de decisão na falta de acordo entre exequente e executado sobre o modo de exploração de bens penhorados, prelação de decisão no incidente de elisão de presunção da propriedade de coisas móveis penhoradas não sujeitas a registro, prolação de despacho a ordenar o arresto dos bens do fiel depositário, prolação de despacho a designar dia e hora de diligência de abertura de propostas no âmbito da venda mediante proposta em carta fechada, etc, etc. Ou seja, quando me disseram que o juiz de execução não tinha grande intervenção no processo, eu fui a correr para o juiz de execução e depois comecei a cansar-me só de ler as minhas atribuições. Na prática, porém, o juiz de execução é muitas vezes chamado a pronunciar sobre questões que não estão tipificadas na lei e que nada têm a ver com os casos que acabei de referir. Sendo que algumas vezes os pedidos de intervenção solicitados se mostram impertinentes e infundados. Daí que se justifica a alteração proposta no sentido da aplicação de sanção pecuniária e multa prevista para estes casos. E é este o papel residual do juiz de execução. A aparentemente excessiva intervenção judicial, tendo em conta o modelo adotado parcial de jurisdicionalização do processo executivo, justifica-se desde logo pela necessidade de garantir às partes um processo justo e equitativo, assim como evitar ou pelo menos corrigir atropelos à lei e consequente violação dos direitos das partes e diminuição das respectivas garantias. Com efeito de jurisdicionalização do processo executivo faz sentido quando o direito que se pretende executar já se mostra definido e cristalizado. Isso normalmente acontece quando estamos perante títulos executivos judiciais. Um acórdão, uma sentença. Eu não vou aqui incluir o requerimento de injunção com força executiva. Isso é outra discussão e daria pano para mangas. Não é assim muito líquido, e ficando aqui pela sentença o acórdão, nestes casos os direitos e posições das partes já foram discutidos, já foram objeto de apreciação por um juiz, e daí que a lei preveja um leque mais restrito de fundamentos de oposição nestes casos. O problema é que na prática as sentenças, os acórdãos, os títulos executivos judiciais não são a regra e não constituem sequer o grosso das execuções que estão pendentes nos tribunais. A grande maioria das execuções prende-se com a atividade comercial e bancária, intimamente ligadas, tendo por base títulos executivos extrajudiciais, os cheques, letras, livranças, confissões de dívida, contratos variados, sendo que em algumas delas se verifica um claro desequilíbrio de forças entre exequentes e executados. Temos, muitas vezes, os bancos e, por outro lado, o particular. E os casos mais típicos são o multihipotecário, para aquisição de habitação, que é uma situação muito comum na área de Sintra, e normalmente nas áreas metropolitanas, Lisboa e do Porto, nos arredores, e ainda os contratos de crédito ao consumo, esse por todo o país, com um sem número de cláusulas muitas vezes imperceptíveis para o cidadão comum. Ou seja, a admissibilidade de uma maior variedade de documentos, por vezes complexos, como títulos executivos, transpôs para a ação executiva a discussão e decisão das relações que lhe estão ou são subjacentes, com consequente aumento dos incidentes declarativos, designadamente as oposições à execução, não sendo tais títulos por si só suficientemente seguros relativamente às obrigações que encerram. E assim a necessidade de intervenção do juiz, para além das funções que lhe estão expressamente atribuídas,
justifica-se quer pela amplitude dos títulos executivos, quer pela atribuição de amplos poderes ao agente de execução, nem sempre exercidos com a observância das normas legais, seja por impreparação, por negligência ou por outros motivos. E por um outro fenómeno que acabou por se instalar e não é muito desejável, e que é o da dependência do solicitador ao agente de execução perante o exequente. Penso que este fenómeno contraria o espírito do legislador e a lógica do sistema. O solicitador e a agente de execução foram investidos de poderes públicos e exige-se dos mesmos uma postura equidistante, objetiva e de obediência à lei, e não a qualquer outro interesse. E importa, assim, rever o estatuto do solicitador-agente de execução no sentido de o definir ou como um oficial público ou como um profissional liberal, sendo que esta última linha não parece seja a que mais se coaduna com o sistema. Não sei se, enfim, esta linha do profissional liberal tem alguma coisa a ver com a chegada dos senhores advogados ao agente de execução, ou passarem a ser agentes de execução, mas penso que, aproximando a figura do agente de execução oficial público, o próprio agente de execução fica mais protegido e há menos tentação de pressão sobre o mesmo. O agente de execução não trabalha para o exequente e a respectiva atividade não é lucrativa, está investido de poderes públicos, é um colaborador do tribunal, sem prejuízo de justa remuneração pelos seus serviços. O problema é que essa dependência perante o exequente começou por se manifestar por razões de ordem económica, e penso que são situações que provavelmente já terão ouvido falar, em que, por exemplo, o exequente de massa entope um agente de execução, ou o seu escritório, a sua sociedade, com centenas ou milhares de execuções, num regime de exclusividade ou quase exclusividade, fazendo depender a sua atividade da tramitação de tais execuções, sujeitando a maiores pressões no sentido da prática de atos tendentes à rápida e efetiva recuperação do crédito, com prejuízo da observância dos formalismos legais. Mas esta situação de dependência, que começou por ter origem ou razões de ordem económica, foi agravada pelo poder atribuído ao exequente de livremente substituir o agente de execução. Este poder, conjugado com essa realidade de entrega de centenas de execuções no escritório do agente de execução e ter o poder de o substituir livremente, foi talvez, enfim, não querendo usar assim uma expressão muito forte, mas talvez uma das maiores asneiras que foi feita na redação do Decreto-Lei 226 de 2008 e contribuiu para esta forma de condicionamento da atividade do agente ou do solicitador de execução. Razão pela qual elogio ou aplaudo a alteração da lei no que esta norma concerne. Exemplos que têm merecido a atenção dos juízes de execução. O que respeita à conduta processual dos senhores agentes de execução, solicitadores de execução. Penhoras de imóveis e execuções de diminuto valor, entre 500 e 5 mil euros, sem respeito pela ordem de penhora legalmente estabelecida. Esta é uma situação muito frequente, e mais frequente do que o desejável, muitas vezes com o objetivo de pressionar o executado a pagar, uma vez que a quantia é diminuta, vê o seu imóvel penhorado, a tendência é resolver o problema. É verdade que se compreende a dificuldade sentida pelos senhores agentes de execução quanto à penhora de bens móveis, nomeadamente o recheio de casa de habitação, que muitas vezes a penhora e a venda desses bens, ou a expectativa de venda, não cobre sequer os custos da execução no que respeita a essas penhoras. Acontece também muitas vezes o prosseguimento de execuções após citação de um dos executados com penhora, citação de credores, pedido de venda do imóvel pertencente a tal executado, sem que se mostrem todos os executados citados. Isto poderá levar, em caso de procedência, da oposição deduzida por um dos executados, citado posteriormente, e que aproveita aos restantes a anulação de todos os atos, entretanto, praticados. Com efeito, a execução tem fases, e embora não estejam rigidamente previstas no Código, não é aconselhável que se saltem fases do processo, como, por exemplo, havendo vários executados, é de toda a conveniência que estejam todos eles válidos e regularmente citados e só depois avançar-se para outra fase do processo. Na prática, muitas vezes, citando-se um dos executados, o senhor agente de execução, o senhor solicitador de execução, avança com os trâmites da execução relativamente a esse executado, esquecendo que os outros ainda não estão citados. Admito que a lei não seja muito clara sobre isso, mas depois na prática levanta uma série de problemas e até eventuais e efetivas anulações de atos que prejudicam a tramitação da execução. Pedidos de penhora ou realização de penhora sobre bens de devedores subsidiários ou sobre bens do devedor principal ou do devedor subsidiário que não respondem pela quantia exequenda enquanto não for discutido o bem sobre o qual incide a garantia que onera o bem pertencente ao executado. Portanto,
em violação do artigo 835. Realização de citações editais sem que tenha havido lugar a todas as diligências cuja frustração conduziria a tal modo de citação. Realização de citações editais de pessoas coletivas não realizadas na pessoa dos respectivos legais representantes. Citação do Ministério Público em representação de executados ausentes, quando aquele já interveio no processo em representação da Fazenda Nacional. Realização de penhoras sobre bens não pertencentes ao executado, adjudicações de bens imóveis sem respeito pelo disposto no artigo 875 e 866, e ainda realização de penhoras sobre os vencimentos em violação dos limites impostos pelo artigo 824 e por jurisprudência obrigatória do Tribunal Constitucional. Os casos mais típicos é a penhora da totalidade de indemnizações por cessação de contrato de trabalho, ou penhora de um terço sobre o vencimento, sobre o qual já recai penhora com igual proporção em outro processo executivo. Depois, estas atitudes dos senhores agentes, ou segundo os senhores agentes de execução, ou senhores solicitadores de execução no que respeita aos vencimentos, confundem-nos de tal forma, pois há juízes que reduzem penhoras de um sexto para um quinto. A culpa não é nossa. Porque os poderes do agente de execução são sindicáveis, mas não necessariamente efetivamente sindicados, depois tem de haver uma reação das partes. Muitas das irregularidades ou nulidades verificadas do conhecimento oficioso, especialmente nos casos em que o processo não vem a despacho terminado porque não tem que vir, quer pela natureza do título, quer pelo valor da conta acabam por ser conhecidas e decididas em fases avançadas do processo, deitando por terra todos os atos que até aí se realizaram com graves prejuízos para as partes. Sem prejuízo acabado de expor, posso afirmar que a relação entre os solicitadores de execução e os juízes de execução de Sintra é salutar e colaborante. Aliás, caso estejam presentes alguns desses senhores solicitadores ou agentes de execução, podem confirmá-lo. Caso não o façam, serão condenados em multa. Tenho tido a oportunidade de conhecer e trabalhar com solicitadores e agentes de execução muito competentes. Muitas das execuções têm sido tramitadas com maior celeridade por força da intervenção dos senhores solicitadores e agentes de execução, designadamente as execuções hipotecárias, cujo espaço de tempo que medeia entre a respectiva propositura e a venda do imóvel hipotecado e penhorado ronda no juízo de execução de Sintra entre 6 meses a ano e meio. No entanto, concordo no geral com as alterações propostas no sentido do reforço do papel do juiz na ação executiva, denotando tais alterações a preocupação de dar um tratamento diferenciado às várias situações, o que no seguimento atrás referido quanto a esta questão se mostra essencial, e veja-se a título de exemplo a previsão de dois tipos de processo sumário e processo ordinário. Refira-se ainda à preocupação com a posição do executado em matérias sensíveis como a penhora de vencimentos, ou pensões ou outros rendimentos previstos no artigo 824, uma vez que a urgência de intervenção do Tribunal perante uma eventual penhora ilegal do vencimento do executado não se compadece com a tramitação atual, que envolve a apresentação de requerimento ao agente de execução, que, após cumprimento do contraditório, decide e dessa decisão ainda cabe reclamação para o juiz. Ora, nos juízes de execução, que têm uma pendência de milhares de processos, toda essa tramitação e o tempo que medeia entre o requerimento em que se pede a redução ou a isenção de penhora e a decisão final de reclamação, caso exista do juiz, não é muito compatível com a necessidade das pessoas relativamente ao vencimento. É uma tramitação morosa, extremamente prejudicial para a parte. Mostram-se igualmente positivas as alterações no sentido da clarificação das funções do agente de execução, a par das competências do juiz de execução, e do dever de informação e comunicação previsto no artigo 837 do Código de Processo Civil, aspecto que influi diretamente com a atividade de controle do juiz de execução. Mas neste particular, eu penso que a questão exige uma solução prática que passa pela criação de um processo eletrónico único que traduza todos os atos praticados pelos vários intervenientes, juiz, agente de execução, ou solicitador de execução, advogado, etc., e permita aos mesmos acesso imediato. Não faz sentido que, envolvidos quase 10 anos, desde a criação do novo modelo de execução, com a intervenção do solicitador e o agente de execução, continuem a existir 4 processos. Temos um processo físico e um processo eletrónico do juiz de execução, do tribunal. Temos um processo físico e um processo eletrónico do agente de execução. Cabe perguntar qual é a final do processo. E isso, muito sinceramente, não vos sei responder. Tem que, de uma vez por todas, existir um processo que reflita tudo o que se passa no processo e que seja acessível a todos os intervenientes. Neste contexto, não faz sentido que os solicitadores ou agentes de execução não tenham acesso eletrónico aos apensos declarativos de execução. Tal situação coloca várias dificuldades práticas que limitam a ação dos solicitadores e agentes de execução. Por exemplo, desconhecerem, caso tal não lhes seja comunicado pela secção, se houve ou não oposição à execução, e em caso afirmativo se foi recebida e que efeito lhe foi atribuído.
Desconhecerem se houve ou não reclamação de crédito, se em caso afirmativo a identificação dos reclamantes e respectivos ilustres mandatários, para efeito da notificação dos atos praticados na execução, nomeadamente no que concerne à venda. É uma situação comum nas execuções hipotecárias ou naquelas em que são penhorados bens imóveis. E as mesmas dificuldades são colocadas ao juiz de execução quando é chamado a pronunciar sobre um incidente suscitado no processo relativamente a um ato agente de execução e muitas vezes é confrontado com a necessidade de notificar o agente de execução para juntar aos autos todos os elementos necessários a preferir uma decisão e apreciar o incidente e preferir decisão. Tudo isto é uma perda de tempo que seria, corrigida se houvesse esse tal processo único. Cumpre acrescentar que a qualidade e eficácia da intervenção do juiz de execução, especialmente no universo de milhares de processos, como sucede nos juízes de execução criados nas áreas da Grande Lisboa e Grande Porto, são em Sintra existem cerca de 80 mil, em pendência real e 65 mil. Na pendência estatística, depende de uma secção competente e organizada. Note-se a título de exemplo que no juízo de execução de Sintra são objeto de triagem cerca de 60 mil papéis por mês. Acresce a isso o número significativo de atos a praticar oficiosamente pela secção, seja por força da lei, seja por força de delegação do juiz por provimento. E, por outro lado, a atividade de abertura de conclusões ao juiz e consequente cumprimento dos respectivos despachos ou decisões. Esta conformidade mostra-se igualmente essencial a intervenção dos funcionários judiciais no processo executivo. Por fim, cumpre referir que, sem prejuízo da bondade das alterações legislativas ao regime da ação executiva, nomeadamente no que concerne às formas de extinção da instância, o sentido da lei não pode cingir-se a encontrar soluções milagrosas para combater as pendências das execuções em Portugal. Veja-se a título de exemplo a aberração jurídica que encerra a forma de extinção da instância executiva regulada por portaria, a portaria número 1148/2010, manifestamente inconstitucional, assente numa denominada presunção de desistência, cujos pressupostos têm de ser apreciados pelo juiz, baseada em normas relativas à presunção judicial enquanto meio de prova reguladas no Código Civil. Até é preciso ter algum cuidado a legislar e é positivo que as alterações que se avizinham, ou que já as alterações propostas, venham pôr termo a esta forma de extinção da instância, completamente anormal, juridicamente falando. Findar processos não significa necessariamente que os créditos neles peticionados tenham sido efetivamente cobrados, assim como a realização de todas as diligências possíveis para a cobrança efetiva do crédito não conduz necessariamente à extinção do processo. E veja-se a título de exemplo, e é um exemplo muito frequente na comarca de Sintra, as execuções hipotecárias, mesmo com um novo modelo, especialmente a partir do Decreto-Lei 226/2008, e a entrada dos senhores agentes de execução no processo, e também com os senhores solicitadores de execução, por muito rápido que sejam tramitadas e que se chegue à venda entre a propositura da execução e a venda, por muito rápido que as coisas andem, há sempre um remanescente excessivamente pesado, entre 20 mil a 60 mil euros. Por isso, apesar de se terem feito todos os esforços para chegar ao final dessa execução, seja executar o bem onerado com a hipoteca e que responde pela dívida execuenda, muitas vezes o produto da venda não cobre toda a quantia execuenda, o que obriga ao prosseguimento da execução, quando há bens a penhorar, ou com penhoras de vencimentos, como casos que acontecem em Sintra, em que remanescentes de 20, 30, 40 mil euros vão sendo cobrados 75 a 300, 200, 200 e poucos euros por mês em penhoras sobre vencimentos para cobrar uma quantia de 60, 40, 30 mil euros. Quando é que esta execução finda? Com efeito, a realidade, e por isso é tão importante findar processos, como também é importante canalizar os esforços e os meios para garantir um andamento célere e regular todas as execuções. Com efeito, a realidade das execuções reflete em grande parte a realidade do país, uma sociedade consumista fomentada pelas entidades bancárias e uma quase total desregulação da atividade económico-financeira. Não podemos continuar a apontar o dedo aos tribunais pela elevada pendência, sem primeiro perceber as verdadeiras causas e atuar a montante. Assim termino, grato pelo convite e por esta oportunidade, com a esperança de não vos ter amassado muito. Obrigado.